Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. A leitura de hoje é Josué, capítulo 9 ao 13. Eu já estou com minha Bíblia aberta, vamos fazer uma oração e vamos começar a leitura. Senhor Deus, o nosso Pai, muito obrigada por mais um privilégio de lermos a Tua Palavra. Que nessa hora o Seu Espírito esteja sobre nós, Pai, nos dando entendimento e sabedoria para compreendermos qual é a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Nós vamos ler hoje Josué do capítulo 9 ao capítulo 13, que é o nosso desafio para lermos a Bíblia toda em um ano. Então vamos? Aliança com os gibeonitas. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial, em Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: Talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: Somos seus servos. Mas Josué perguntou: Quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: Estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os dois reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: Somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora, aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E essas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselhos ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Criate-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: Nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: Deixe que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: Por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: É que foi anunciado a estes seus servos, como certo, que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que lhes desse toda essa terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhes parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse.
Gibeão sitiada por 5 reis. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estava no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Auão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Josué socorre Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos. Venha depressa até aqui, livra-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes, e o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Eron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Eron, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua se detêm. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ai-Jalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Josué prende os 5 reis e os mata. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá, e não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, esse chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço desses reis. E eles foram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirasse das árvores, e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras, que estão lá até o dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um.
Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Líbina e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei, e a feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Líbina a Laques, cercou a cidade e a atacou. E o Senhor entregou Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito em Líbina. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laques, porém Josué o derrotou a ele e a seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laques a Eglon, cercaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Laques. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela, e tomaram a cidade e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades, e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que havia feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debi, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos os que nelas estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como havia feito com Hebrom, com Líbina e o seu rei, também fez com Debi e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, o Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Berneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por eles. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Outras vitórias de Josué. Quando Jabim, rei de Azó, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sinrom, ao rei Aczaf e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafat-Dó, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu já os terei entregues todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom, e até Misrefotet-Maim, e até o vale de Mispa, ao leste. Os israelitas o mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo Josué voltou, tomou Azó e feriu a espada do seu rei, porque naquela época Azó era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azó foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades, e também o gado, porém, mataram a espada todas as pessoas, até que as destruíram e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, a Cefelá, a Arabá
e a região montanhosa de Israel com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque o Senhor via o endurecimento de seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não se tivesse piedade alguma, pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debi, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdob permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda essa terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Os reis vencidos por Moisés. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram, e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Amon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroé, que está à beira do vale de Amon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o rio de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete para o leste e até o mar da campina, o mar salgado para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote e desde o sul abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns que moravam em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca e em toda Bazã, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade à tribo de Israel segundo as suas divisões, a saber o que havia na região montanhosa de Zefelá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Negueb, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferizeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Gezé, o rei de Debi, o rei de Gedé, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Mequedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Efe, o rei de Afeca, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinsrom-Meron, o rei de Aczaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jequineão do Carmelo, o rei de Dó em Nafate-Dó, o rei de Goim em Gilgal e o rei de Tirza, ao todo 31 reis. As terras ainda não conquistadas. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sió, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até África, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde o Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano
até Misrefote Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, as terras das tribos a leste do Jordão. Com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroé, que está à borda do vale de Armon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medebe até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom até a fronteira dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jesuritas e dos Maacatitas, todo o monte Hermon e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas nem os Maacafitas, pelo contrário, Jesu e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroé, que está à borda do vale de Amon, até a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mafaate, Kiriataim, Sibma, Zeret Suá, no monte do vale, Bet Peor, as encostas do monte Pisga e Bet Gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Eve, Requem, Zu, Reba, príncipe de Seom, moradores da terra, além de outros que foram mortos. Os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazé, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate-Mispa, e Betumim, e desde Manaim até o limite de Debi, e no vale Bet-Aram, Bet-Minra, Sucote e Zafron, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava em Manaim e incluía todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Essas foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Parece estranho ler todos esses nomes, são muito difíceis de ler, não é, gente? Mas o que a gente tira de lição? Que quando o povo de Israel pediu uma bênção, Deus deu muito mais do que eles pediram. Eu vejo aqui que quando Josué estava perto de morrer, né, Deus falou para ele assim: Josué, você já está velho e ainda tem muita terra para conquistar. Então é assim, às vezes nós pedimos bênçãos ao Senhor e Ele nos surpreende com muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus de Israel. E essa foi a leitura de hoje. Nos vemos amanhã.